Olá, como vai? Eu sou Jorge Barbosa e sou diretor-geral da Escola do Coaching em Resiliência. E quero conversar com você um pouco sobre essas funções de estar na liderança de uma organização e as implicações disso. A maior parte do seu tempo é tendo que responder, tendo que trabalhar com aquilo que é entregue pelo seu time, pela sua equipe. E é sobre isso que eu quero conversar com você então agora. Bem, e aí surge uma questão. É o que fazer quando os resultados não começam a acontecer, os processos não conseguem ocorrer de uma forma que cria um flow, um fluxo, as pessoas começam a ter problemas interpessoais e acaba caindo na sua mesa, na minha mesa. E aí, o que fazer nesse momento? Uma das estratégias que acabou nascendo aí, se desenvolvendo, e eu quero conversar com você, é o coaching em resiliência. E uma maneira que eu vejo que é muito prática e que pode ser aplicada na sua rotina, na minha rotina, vem sendo aplicada também, e é algo que eu procuro praticar, são 8 princípios que estão inseridos dentro da metodologia do coaching em resiliência. Bem, o primeiro princípio. O coaching ele tem começo, meio e fim. O método me faz com que eu sinta-me seguro. Eu não preciso chegar para o meu cliente e dizer assim: eu acho que está acontecendo. Eu percebo que eu gostaria de te dar uma sugestão. Não, o método trabalha por si e nos dá segurança, nos dá conforto. E quando você pensa na sua gestão com o seu time, com a sua equipe, pare para pensar como é importante você ter diante do seu grupo um método dentro de você. Você assimilou e você vai simplesmente transparecer na sua ação, na sua conduta, a expressão do método. Bem, dentro do método existe também o que eu poderia chamar de um eixo. Aquilo que faz com que eu saiba de onde partir e aonde eu quero chegar. E também, não só o meu cliente, mas as pessoas com as quais eu estou interagindo no meu comando, elas também têm essa percepção. Por causa do eixo, eles constroem comigo e vivenciam comigo de que nós estamos saindo do ponto A e indo para o ponto B. Quando eu falo em eixo, não é algo que só acontece na minha cabeça, entende? É algo que eu transpasso eu compartilho eu divido para o grupo, e o grupo também trabalha esse eixo e torna-se um consenso entre nós, e a partir disso então, o comando, a liderança passa a ser dentro desse consenso. Um terceiro princípio, o aspecto que eu quero te mencionar, é o fato de que o coaching em resiliência tem toda uma estrutura que eu gosto de aprendi a chamar assim, de accountability. É a avaliação do progresso passo a passo. Isso gera em mim uma exata noção de como é que as coisas estão caminhando. A exata noção do progresso que está havendo em cada um dos processos, em cada uma das ações que a gente está desenvolvendo, ou em cada uma das minhas ações no desenvolvimento de um dos meus comandados. Porque um dos riscos que nós que estamos em funções de comando temos é o risco de nós pressupormos. Eu pressuponho que está havendo um progresso. Eu julgo que está havendo um progresso, e eu me sinto bem, eu me sinto até contente, falo, poxa, está havendo um progresso, mas eu não fui checar. Bem, um quarto princípio é o do autoconhecimento. Porém, eu preciso contextualizar o que eu quero dizer com autoconhecimento quando nós estamos numa condição de comando. Eu quero dizer o seguinte, de que quando nós estamos dentro de uma ação, de um projeto,
uma atividade, é necessário que eu promova um contexto aonde um colaborador, um liderado, conheça as suas próprias motivações, razões, motivos, forças, fraquezas, dentro das exigências do projeto. E com isso eu vou então percebendo, reconhecendo o meu lugar, que eu chamo de autoconhecimento, dentro daquela proposta, mas eu vou me estruturando, mas eu vou sabendo o meu lugar. Um outro princípio, o quinto princípio, é aquele que eu chamo de perguntas estratégicas. Isso eu aprendi durante a minha formação como coach, em todo o meu credenciamento, foi de que um trabalho de coaching, ele é feito, ele é estruturado a partir de perguntas estratégicas. Você tem uma ferramenta na mão e você vai trabalhando a ferramenta por meio de perguntas: o que, como, para quê? E aí o colaborador, o liderado ou o meu cliente vai organizando a sua cabeça, vai organizando tudo o que está acontecendo aqui dentro, porque ele, ao responder as minhas perguntas, ele vai respondendo para si próprio, ele vai se organizando. E o resultado disso é de que ambos, tanto eu ou a pessoa que está sendo trabalhada por mim ou está trabalhando comigo, devemos ter uma expansão da consciência, uma expansão do pensamento. Bem, um sexto princípio é aquele que é uma visão de futuro. Eu aprendi e eu desenvolvo de que nós devemos trabalhar com cenários. Qual é o cenário que eu preciso chegar? O cenário que está à minha frente. E a partir do momento que eu trabalho com a visão de futuro, um cenário no qual eu devo chegar, eu começo a me estruturar de uma forma estratégica, e isso é resiliência. Faz sentido para você? Eu tenho um cenário e eu preciso chegar até lá. A partir desse momento eu começo a estruturar um conjunto de estratégias para chegar até ele. Se você se sentir bem chamando de um conjunto de objetivos, um conjunto de metas, tudo bem. Tudo bem. Então eu prefiro entender como estratégias, porque dessa forma eu não coloco uma faca no meu próprio pescoço, entende? Quando você fala eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, você coloca uma faca no pescoço e se não realizar você é um fracassado. Eu sou um fracassado, eu sou um loser, perdi, não completei o meu objetivo, não completei o meu alvo, a minha meta, a minha estratégia, e não funciona assim. Eu funciono por meio de aqui não deu, tranquilamente eu mudo para essa estratégia e vou em frente até onde ela dá. Aqui já não deu mais, eu mudo para aquela outra estratégia e continuo sempre em direção ao meu cenário, visão de futuro. Um sétimo princípio é a esperança. Dentro do coaching resiliência nós geramos contexto de esperanças para o cliente. E é lógico, né, o tempo todo, contextos de esperança em nós mesmos. E aí entra o equilíbrio. A esperança traz equilíbrio. De entender que a outra pessoa está olhando para mim e falando assim, é meio difícil trabalhar com ele. Né? Então eu vou lidar com a outra pessoa com um outro coração. E o coaching resiliência, ele é todo, do começo ao fim, um processo de fermentação, geração de esperança entre duas pessoas que estão tendo uma jornada pela frente. E o último princípio, o oitavo, mas eu te diria que não é menos importante, talvez o primeiro, é a questão da confidencialidade. O coaching resiliência trabalha dentro de um princípio que é o da confidencialidade. Uma das competências que eu tenho que ter é de ser confiável diante do meu cliente ou diante do meu time. Isso significa algumas coisas. É de que eu escuto sem julgamento.
eu escuto sem avaliações. E quando eu preciso avaliar, eu dou um feedback e o feedback traz a avaliação. Isso gera no time, gera na equipe uma confiança de que eu posso falar, eu posso me abrir e eu não serei julgado, não serei avaliado. É lógico que em alguns momentos eu como líder preciso me resguardar um pouco, então eu vou me retirar. Ou então como líder eu vou caminhar no sentido de dizer assim, olha, eu preciso dar um feedback, você precisa melhorar, você precisa fazer isso, vamos trabalhar esse aspecto para que a sua produtividade aumente, a sua entrega melhore. Mas o fato de que eu esteja investindo numa confrontação saudável, num feedback ou numa retirada estratégica, não significa que em algum momento eu tenha que aí abrir mão da confidencialidade. Portanto, o que eu vi, o que eu percebi é comigo. Olha, eu me sinto muito bem quando eu posso conversar com você. Eu organizo minha cabeça, eu me estruturo, eu me sinto bem ao compartilhar, ao doar o que eu sei, mas também ao receber o seu feedback. Então, se gostou, vá até o link que o pessoal vai deixar abaixo e lá fala sobre uma entrevista, uma pesquisa que houve com líderes que passaram por um processo de demissão. Vamos fazer diferença como líderes? Na forma como nós exercemos a nossa liderança, o nosso comando? Então, se você quer saber mais, você quer receber algum feedback, você quer ter algum tipo de retorno, enfim, entre em contato com alguém do meu time, da minha equipe, e nós vamos ter o maior prazer de dar o retorno para você. O link está sendo colocado aqui embaixo. Até a próxima. Obrigado.